Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo faremos a criação de um projeto Spring Boot acessando o MySQL. Se você se interessa por esse tipo de assunto, me acompanhe nesse vídeo. Como pré-requisito, é necessário a instalação do IntelliJ, o Postman e o USB Web Server. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todos os links necessários e também o link para o projeto que está lá no meu GitHub. Então eu vou aqui no IntelliJ, vou criar aqui um novo projeto, Create New Project. A gente pode fazer um projeto Spring Boot de várias formas, né? A gente pode usar o assistente do IntelliJ, pode fazer o assistente online também. Este tutorial aqui vai ser passo a passo, então a gente vai fazer um projeto Maven se transformar num projeto Spring Boot. Eu vou fazer todas as etapas para deixar um projeto Maven com o padrão do Spring Boot. Então eu vou criar um projeto Maven mesmo, vou utilizar o JDK8, vou lá em Next, vou dar um nome aqui para o projeto, vou chamar de Spring MySQL. Pronto. Aí ele trouxe a gente aqui para o nosso arquivo .xml. Deixa eu dar um zoom aqui. Para a gente ter um projeto Spring Boot, é necessário a gente fazer uma definição bem aqui em cima. Então vou colocar a primeira definição aqui, que é a definição parent. Então vou colocar ela aqui. Pronto. Depois eu vou colocar vou definir qual que é o JDK, vou colocar aqui o JDK8, para ele já saber então qual é o JDK, e vou colocar todas as dependências. Como a gente vai fazer teste também, eu já vou colocar todas as dependências do banco de dados e dos testes que a gente vai fazer. Então são várias dependências, então são essas dependências aqui. Eu não vou entrar em detalhes nas dependências, porque esse é um assunto aí para um outro vídeo. Então aqui as dependências dos testes que a gente vai fazer, do banco de dados, enfim, todas elas. Agora eu preciso atualizar aqui para ele fazer download das dependências e aí eu já posso criar uma classe com o método main. Para isso eu vou lá no projeto que a gente criou, na pasta src main java. Dentro da pasta Java eu vou criar um pacote obedecendo esse nome aqui, ó. O pacote deve se chamar org.example, que é o que está definido aqui no nosso pom.xml. Então eu vou clicar com o botão direito, vou lá em New, Package, e vou chamar ele de org.example. Agora aqui dentro a gente vai começar a criar as nossas classes Java. A primeira classe então vai ser uma classe que eu vou chamar de, sei lá, pode ser principal. E esta classe principal, ela vai ter uma anotação aqui em cima, informando que se trata de um projeto Spring Boot. Então eu coloco a anotação aqui, que é Spring Boot Application. Pronto, ele já fez o import ali pra gente. E essa classe aí precisa ter um método main. Então eu vou colocar o nosso método aqui, que vai ser o responsável por executar a nossa aplicação Spring Boot. Aqui ele está reclamando que eu esqueci do import, vou clicar aqui e vou fazer o import. Pronto. Próximo passo agora é começar a criar as classes Java. Como a gente vai trabalhar com a tabela usuário, a primeira classe que eu vou fazer vai ser a classe usuário. Vamos lá então, no mesmo pacote. Aqui tem que ser o nome da classe, né? Como a classe eu criei com o nome principal, então aqui eu vou colocar principal. Pronto, agora sim. Agora eu posso criar a classe usuário. Vou clicar com o botão direito, New, Java Class, usuário. Na classe usuário, a gente vai colocar os atributos e os métodos de acesso a estes atributos. Antes disso, deixa eu colocar os imports aqui em cima. Então aqui estão os imports básicos de acesso a banco de dados. Tem um aqui para conversão de data também, um para geração de ID aqui também. E essa nossa classe usuário, ela precisa ser identificada que ela vai ser uma entidade do sistema Spring Boot. Então eu coloco aqui entity. E agora eu posso colocar os atributos da classe. Estão eles aqui. E agora eu posso colocar os getter e setter dos atributos. Clico com o botão direito, vou lá na opção Generate, Getter e Setter, seleciono todos e dou um OK. Pronto, a nossa classe usuário está pronta. Agora a gente vai para a nossa classe de repositórios. Então eu vou lá em org.example, vou clicar com o botão direito,
vou colocar Java Class e agora é a nossa interface. Então, eu vou colocar aqui a opção interface e vou colocar usuário repository. E esse usuário repository, ele vai fazer uma extensão para o CRUD básico que já existe no Spring Boot. Então, vai ter aqui extends CRUD repository. E aí ele vai ser responsável por fazer todas as operações no banco de dados para a gente. Vamos fazer o import aqui. Pronto, está aqui o import. E aqui a gente vai colocar só o método de busca, né? Find by ID, find usuário by ID, e vai passar o ID. Agora a gente pode fazer o nosso controlador do usuário, né? O nosso controller, e definir esse método aqui, o find usuário by ID. Então vamos lá de novo em org.example, clicar com o botão direito, new Java Class, usuário controller. Nesse usuário controller, a gente vai ter os nossos métodos básicos. Primeiro, aqui em cima, uma anotação, REST controller, e aí já vamos fazer o import. Pronto. E agora a gente já pode colocar os métodos básicos que eu peguei aqui do tutorial, né? Essa parte aqui a gente não vai utilizar, né? Esta dependência a gente não vai ter, porque a gente vai trabalhar com MySQL, não vamos trabalhar com o H2. E aí essa parte aqui eu peguei daqui, né? Me baseei aqui. Aqui ele está fazendo o Customer, e aí colocou os atributos do Customer e os Getter e Setter dele. Daí a gente fez essa parte aqui do repositório. E agora a gente está fazendo essa parte aqui do Controller. Então, ficou assim. Então, eu fiz apenas algumas modificações e coloquei alguns parâmetros a mais para o usuário. No exemplo aqui, ele tem apenas o first name e o last name. Eu adicionei alguns campos aqui para a gente ter um exemplo um pouco mais completo. Faltaram os imports aqui, deixa eu pegar os imports e colocar aqui em cima. Pronto. É isso aí, está pronto o nosso usuário controller. Agora a gente pode já fazer a nossa comunicação com o banco de dados. Para isso, aqui na pasta Resources, como a gente vai trabalhar com o banco de dados, MySQL, a gente precisa informar quais são os parâmetros de conexão com o banco de dados. Para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou lá em New, vou escolher a opção File e vou colocar Application.Properties. E neste arquivo, a gente coloca quais são os parâmetros de conexão com o banco de dados. Aqui a gente pode, se a gente desejar, definir qual é a porta do nosso servidor web, qual é a conexão com o banco de dados. Nesse caso, eu estou configurando aqui o fuso horário já também. Vou definir qual base de dados, qual usuário e qual é a senha. Nesse ponto, eu já posso rodar o nosso projeto aqui, a nossa classe principal. Posso dar um Run nela para verificar se está tudo indo bem com o nosso projeto Spring Boot. Ele imprimiu aquele iniciando aqui em cima, né, porque a gente pediu aqui no nosso principal, a gente jogou na tela aqui iniciando, né? Deixa eu ver se deu tudo certo. A princípio deu um problema aqui porque essa porta já está em uso. Pode ser que eu tenha alguma coisa rodando. Eu vou deixar ele escolher a porta, então eu vou lá no Application Properties e vou tirar a definição aqui da porta. Vou rodar novamente. Em algumas situações a gente precisa definir uma porta específica, né? Mas se a gente não tem a obrigação de definir a porta, a gente pode deixar ele escolher. Nesse caso, ele escolheu a porta 8080. Para fazer um teste, eu já posso entrar aqui no localhost, na porta 8080. Está rodando, só que como não tem nada ainda, né? Não tem nenhuma coisa para ele exibir para a gente, ele está mostrando esse erro aqui. A gente pode fazer um teste no list aqui, por exemplo. Como a nossa base ainda não existe, provavelmente vai dar um erro, né? Deixa eu colocar aqui list. Não mostrou nada, né? E aqui embaixo ele vai falar para a gente, ó, que esta tabela usuário ainda não existe. Então a gente vai criar ela agora. Então eu já tenho aqui o Create Table e eu vou lá no nosso phpMyAdmin, na base de dados test, e vou criar essa tabela usuário. Executar.
Agora eu já posso dar um list aqui e ele mostra para a gente agora que está vazio, então significa que o Spring Boot já está acessando o banco de dados. Agora a gente pode executar, por exemplo, um teste no Postman. Então eu já tenho uma aba aqui do Postman configurada para isso. Eu coloquei aqui então a URL no Postman, que é 8080, né? E vou colocar /add e aí vou colocar nome e e-mail. Eu vou colocar também, acho que eu preciso colocar outros parâmetros, deixa eu confirmar aqui. Nome e e-mail, tá legal, então, né? Eu posso colocar aqui o nome e o e-mail. E eu já posso fazer o envio para o método add. Deixa eu dar um send. Ó, e ele mostrou para a gente aqui, novo usuário adicionado. Significa que ele retornou aqui certo para a gente, né? Não deu nenhum problema. Deixa eu ver aqui embaixo se tem alguma coisa aqui. Tá tudo certo aqui. Este erro aqui é o erro anterior. Agora eu posso atualizar aqui, que ele mostra para a gente já o nosso usuário. Então o list já está funcionando. Acredito que também já esteja funcionando também o find 1. Ó, ele acha, né, ele busca o 1. Se eu pedir para buscar, por exemplo, o 2, ele vai falar que não tem, né, não mostra nada para a gente, não tem o 2. E se eu inserir novamente aqui, mais um, eu posso fazer mais um send aqui. Ele inseriu, agora a gente tem 2. E aqui sim, agora vai mostrar o 2, né, porque agora a gente tem o 2. Eu posso fazer agora o list, que vai mostrar todos. Pronto, aqui o list mostra todos. Beleza? Então aqui a gente já se conectou com o nosso banco de dados utilizando o Spring Boot. E interessante é que a gente não precisou fazer os comandos de insert e nem de select. Ele mesmo traz para a gente através desse template aqui do CRUD repositório. Beleza? Agora a gente vai criar um teste aqui dentro da pasta test Java. Vamos colocar aqui o usuário test. E neste usuário test, a gente vai colocar aqui o método para criar um usuário. Então eu vou colocar os imports aqui para o nosso teste do usuário e vou colocar aqui o método de adição que vai ser executado. Aqui está ele então. Neste teste eu vou passar mais alguns parâmetros, não vai ter só o nome e o e-mail, então eu já vou modificar o nosso endpoint add para que ele receba estes parâmetros. Então lá em usuário controller, aqui onde eu tenho o endpoint add, eu vou trocar aqui e vou passar mais parâmetros para ele. Pronto, aqui eu coloquei então mais parâmetros para que eu possa passar também o salário, o sexo e a senha do usuário. E aqui em cima faltou um import para o date, né? Deixa eu fazer um import aqui. Pronto. Eu vou também listar aqui pelo nosso phpMyAdmin para ver como que estão os nossos usuários. Então ele já cadastrou aqueles dois. E agora eu vou rodar a classe de teste novamente para fazer a inserção de um usuário mais completo, né? Vamos lá então, clicar com direito, Run. A princípio deu tudo certo com o nosso teste, que fez o envio para o método add. Então vamos conferir aqui no phpMyAdmin como que ficou. Olha só, ele inseriu então este usuário aqui no final, né? Então aqui ele passou mais parâmetros, né? Ele passou o nome, o e-mail, a senha. Esta data ele não passou, né? Essa data foi obtida pelo próprio servidor. Aqui ficou o salário, ele conseguiu passar, e aqui também o sexo. Para finalizar, eu vou nessa parte aqui onde ele explica para a gente como fazer uma página HTML para que a pessoa digite todas as informações. Então, para isso, basta a gente entrar aqui em Resources, a gente vai criar a pasta Static. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, New Directory, Static. Dentro da pasta Static, a gente vai criar a página index.html. Então, vou chamar ela aqui de index.html. E eu já tenho ela aqui. Pronto, então é uma página HTML básica, com vários inputs e um botão para ele enviar os dados. Deixa eu dar um stop aqui no servidor. Vou dar um stop nele.
Vou rodar ele novamente. Agora eu posso entrar nesta página inicial aqui e ele vai ter a nossa página index que a gente acabou de fazer. Está executando ainda? Pronto, aqui. Então ele tem essa página básica, padrão aqui, onde eu posso colocar aqui os inputs desejados. Vou colocar o usuário de teste, teste@server. Vou colocar um salário aqui de 20 mil reais, um salário bom, né? A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o sexo vou colocar feminino. Vou clicar em adicionar. A princípio ele cadastrou, né? Posso dar um listar aqui, deixa eu duplicar essa aba aqui. Posso dar um list aqui. Cadastrou o último aqui, né? O 4, foi tudo certo a princípio, né? O salário, o sexo, ele pegou a data aqui, a data e a hora. Aqui ele está mostrando os milésimos e aqui quanto de fuso tem, né? Nesse caso eu coloquei o fuso horário padrão, então ele não está no nosso horário correto. O nosso horário aqui seria -3, né? Aqui a senha, o e-mail e o nome. Então neste vídeo a gente criou um projeto Spring Boot com uma API REST, fizemos os métodos de acesso ao banco de dados, a conexão com o banco de dados e também, por fim, fizemos uma classe com o método de teste para o método add. E aqui fizemos a página HTML para que a gente pudesse ter um exemplo bem básico de como acessar o banco de dados com o Spring Boot. Espero que esse material ajude você a desenvolver os seus projetos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.